As casas de apostas foram liberadas e, para mim, este paradigma da CPI das bets não faz sentido algum. De um lado, temos aqui a relatora da CPI das bets, que é a senadora Soraya. Vou soltar aqui um trechinho do que ela falou na comissão. Nós já falamos aqui diuturnamente que nós não conseguimos acabar com as bets. Nós não temos condições de colocar um muro virtual no Brasil. Então, nós perdemos para os jogos. Todo mundo perde das bets. Quem aposta e todos nós que não somos viciados. Mas nós somos importantes, sim. Porque nós estamos legislando aqui para proteger os jogadores brasileiros. Seria maravilhoso se não tivéssemos as bets, se não tivéssemos o jogo. Então, assim, se Vossa Excelência tiver alguma sugestão, nos dê sugestão. Alguma solução, nos passe a solução. O ideal seria simplesmente proibir. Só que, proibido, as pessoas estavam jogando em sites, em plataformas de outros países. O dinheiro indo embora, sem controle nenhum. E do outro lado, temos a influenciadora Virgínia Fonseca, que foi convidada para testemunhar na CPI das bets. Ela não foi acusada e nem indiciada de nada por enquanto. Vou soltar um trechinho dela aqui também. Então, eu vou falar por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR, então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é para a pessoa entrar para fazer o dinheiro da vida dela, nunca pontuei isso. Igual eu falei, estou falando por mim, não sei como outros influenciadores fazem, outras pessoas, outras empresas, não sei. Mas eu sempre deixo muito claro tudo isso que me passaram para falar, eu falo. E em todos os stories, normalmente eu faço, 3, nos 2 eu falo e no outro é mostrando como joga e tudo mais. Então, eu sempre deixo claro todas essas exigências. Menor de 18 anos é proibido na plataforma, joga com responsabilidade, porque você pode ganhar, mas você pode perder, é um jogo. Que mais? O problema de vício, se você possui vício, não é recomendado entrar. E coloco a imagem, sempre. Sempre tem a imagenzinha lá que o CONAR disponibiliza e eu coloco. Então esses são os dois lados aí que envolvem essa questão toda das casas de apostas no Brasil. O lado do governo, dos políticos que regulamenta, que controla, que libera ou não tudo isso, que coloca as regras, e o lado dos influenciadores que divulgam, que levam esse conteúdo para milhares, milhões de pessoas. Teve várias pessoas que foram lá na CPI. Eu peguei a Virgínia Fonseca porque ela é a mais notável de todas, a principal influenciadora, não só de casa de apostas, mas de toda a rede social aí, acredito eu, na atualidade. E apesar de eu não concordar nem com o lado do governo e nem com o lado da Virgínia Fonseca, eu vou estar explicando aqui a minha opinião, porque isso é uma democracia, eu respeito, mas não sou obrigado também a concordar. E vou falar agora qual é o papel que eu acredito que deva ter o Estado, o governo e também os influenciadores, pegando alguns trechos aqui dessa grande CPI aí, que durou aí 4 horas só com a Virgínia, e aí eu vou pegar um trecho e vou explicar o que eu acho que deve ser o papel de cada um desses nessa história toda. Começando com a senadora Soraya. Primeiro eu solto um trechinho, depois eu falo sobre a minha opinião do papel dela nessa questão da liberação das casas de apostas no Brasil. O setor supermercadista trouxe um estudo muito sério, dizendo que eles perceberam a diminuição da compra de comida. Comida. Quem está devendo, deixa de comprar, e quem está desesperado para repor, deixa de comprar comida. Então, é algo que nós não conseguimos, nós perdemos para as bets.
Então olha só isso, pessoal, o povo tá ficando endividado, tá deixando de comprar comida para jogar. Imagina naqueles casos das pessoas com menos condição que precisam receber ali o auxílio do Bolsa Família e tiram desse pouco dinheiro para tá jogando e piorando mais ainda a situação da família. Sabendo de tudo isso através de relatos, estudos, por que que o governo continua insistindo nesse assunto? Por que que os políticos, o governo, o Senado aí representado pela senadora Soraya, regulamentou as casas de apostas? Se você não sabe, antes a questão era só com as bets, aquelas apostas esportivas. Agora o governo liberou tudo, inclusive o jogo do Tigrinho, cassino online também. Isso é claro, tem que estar ali, se enquadrar em algumas regras, mas para que regulamentar algo que é prejudicial à saúde? Por que que faz uma CPI questionando os influenciadores de algo que o próprio governo autorizou? Criou regras, é claro, dinheiro, como ela disse, estava indo para fora, eles querem abocanhar também uma parte desse dinheiro, e agora que estão vendo o problema dessa situação toda gerada. Então fica muito contraditório, por isso que eu digo que é um paradigma. O papel do Estado, do governo, dos senadores, dos deputados, dos políticos, seria inibir isso, tirar isso do radar da nossa população. Contrapartida, eles vão lá e fazem o quê? Liberam, regulamentam, e não só as bets, também o cassino online, onde para mim é o pior lugar para se perder dinheiro. Eu estou falando agora da senadora Soraya porque é ela que tá ali agora fazendo parte da comissão da CPI. Eu não sei dizer se ela foi a favor ou contra na hora aí de criar essa regulamentação, essa lei aí que permite algumas casas de apostas e jogos online aí, cassinos, poder atuar tranquilamente no Brasil. Não sei qual foi a posição dela quanto a isso, mas não faz sentido nenhum. O papel do Estado é, através dos senadores representados aí também pela Soraya, de parar com isso e não vir com um papinho de CPI para querer questionar isso ou aquilo de algo que eles são mais responsáveis, porque foram eles que fizeram a liberação. Agora vamos ver o outro lado, pegar mais um trechinho aí de uma fala na CPI da Virgínia Fonseca e entender o papel dos influenciadores nessa questão das casas de apostas no Brasil. Vou ser bem sincera, o vício sempre existiu e em várias áreas, né? Enfim, meu pai, ele era viciado em bebida alcoólica, enfim. Então, acho que o vício ele sempre existiu. Claro, vou ficar reflexiva quanto a isso e eu espero realmente de vocês um fim dessa CPI, que algo seja decidido e que algo seja me passado para eu fazer o que tem que fazer, porque eu estou dentro da lei, não estou fora da lei, não estou fazendo nada. E, diante de todos esses dados que eu não sabia, irei... Tá na minha mente agora, tá todo o Brasil assistindo e tal, mas eu não tenho muito o que fazer e falar pro senhor. E olha só que legal, ela tá dentro da lei, então ela não tá realmente fazendo algo errado perante a lei. A lei dos homens, certo? Mas como ela falou ali, ela conhece o problema do vício, já vivenciou em casa com a questão do alcoolismo, e por que que ela continua divulgando? Então é isso que eu queria chegar, pessoal. Qual é o papel dos influenciadores representados aqui, né? Por conta da CPI, eu tô utilizando a Virgínia, mas pode ser qualquer um. Por quê que eles estão fazendo? É claro, algo legal, que foi o governo que autorizou, como eu já falei antes. Já falei também qual que deveria ser o papel da Soraya representando o governo. E agora, qual que deveria ser o papel dos influenciadores? Parar com isso! Falar mal! Não divulgar, pessoal! Por quê? Eles estão ganhando muito dinheiro em cima, estão respaldados pela lei, porque está autorizado para o governo. É óbvio que não são todas as casas, mas as principais, as grandonas, que é quem, né, dá mais dinheiro para os influenciadores, e eles estão liberados para divulgar. O papel deveria ser de informar. Se já vivenciou, por que que está divulgando? Por quê? Se sabe do problema, por que que faz isso ir para frente? Para arrasar com mais pessoas? Será que é isso? Ela disse que não, que ela vai ficar mais reflexiva, mas eu
fico assim muito pensativo nessa questão. Então o papel principal da Virgínia e também dos influenciadores é nos educar, nos ajudar, nos influenciar de forma saudável e não dessa forma que vem acontecendo. Agora, diante de tudo isso, qual deve ser ou qual deveria ser o seu papel nessa questão toda aí da liberação das casas de apostas no Brasil? Pro lado do Estado, do governo, dos políticos, você deve sim cobrar. Faça jus ao seu voto. Você colocou aquele camarada lá ou aquela camarada lá, então cobre, faz baixo assinado, chama assessoria de imprensa, bota a boca no trombone, mas cobre, faça acontecer. A gente tem que estar lá cobrando sempre. Fez coisa que não gostou, não tá certo, vamos pra cima. Com relação aos influenciadores, não é nada legal a gente ficar seguindo pessoas que estão divulgando tudo isso mesmo sabendo das consequências. Tá tudo legal? Ok, eles não são fora da lei, não são não. Eles estão respaldados ali, resguardados com o livro da justiça embaixo do braço. Mas aqui, ó, na consciência, deve estar pesando à noite, porque tem gente morrendo, porque tem gente passando fome. Então, se droga é proibido e droga mata, por que vão divulgar droga? Tu vê alguém divulgando droga aí? Não pode! Por quê? Porque é péssimo. A mesma coisa isso aqui, é como se fosse uma droga. Então a gente também tem que saber para quem a gente dá ibope e para quem a gente não deve dar ibope. Cada um tem o livre arbítrio e façam aí as suas ações como acharem melhor. O papel de um educador financeiro como eu é fazer você cuidar bem do seu dinheiro. Um dos papéis, né? Você não se endividar, você não entrar em furadas financeiras. E jogos como esse, você sabe que é a casa que ganha na maior parte das vezes. A CPI aí tá tentando fazer essa investigação para linkar se o dinheiro que você perde aí vai para a mão dos influenciadores. Por enquanto, a Virgínia mostrou ali que não tem nada disso em contrato, inclusive ela explicou isso na CPI. Porém, você sabe que a casa ganha com a sua perda. Então, você tem que ficar bem ligado e procurar sair fora. Outro papel do educador financeiro é te ajudar a fazer o seu dinheiro crescer. Se você quiser aprender a investir, tá aqui embaixo o link para minha próxima turma da mentoria. Grande abraço e ó, bora pra cima!